Passamos ao horário reservado à tribuna livre com as seguintes regras: 15 minutos para a explanação do convidado, 30 minutos para saudações e questionamento dos vereadores, limitados a 1 minuto e 30 segundos por vereador. As inscrições deverão ser feitas no sistema pelo campo à parte, conforme requerimento 076-00-029 de 2023, de autoria do vereador Rodrigo Braga Reis. O horário da tribuna livre está destinado ao senhor Elias Belarmino Correia, Elias Belco, conselheiro do Instituto de Solução, Inovação e Sustentabilidade, que vai discorrer sobre o tema transformar o lixo nosso de cada dia em sustentabilidade econômica, social e ambiental. Convidamos o vereador Rodrigo Braga Reis para que faça a saudação oficial da casa e conceda a palavra ao convidado. 5 minutos, vereador Rodrigo Braga Reis, com a palavra. Bom dia, senhores vereadores, servidores dessa casa, pessoas que nos assistem pela internet de toda Curitiba e de outras cidades do Paraná. Esse assunto é um assunto de grande relevância. É importante eu relatar para todos os senhores, eu sou síndico do meu prédio há 16 anos. Sou síndico há 16 anos. Nós implantamos no prédio um sistema de coleta de lixo reciclado, o qual todos os moradores são obrigados a separar o lixo. Por quê? Porque nós pensamos no meio ambiente e pensamos no futuro dos nossos filhos. Mas a minha preocupação hoje e é por isso que esse assunto se torna de grande relevância, se a população de Curitiba, que é uma população consciente, é uma população educada, é uma população que a vida inteira prezou, fez até campanhas, pela família Folha, da questão da reciclagem do lixo, o que eu quero saber de todo o lixo que a população honesta e justa de Curitiba recicla, que separa dentro das suas casas, qual é o percentual que chega a ser reciclado lá na ponta, lá no final. E é por isso que eu trouxe hoje aqui, a gente foi pesquisar, o Elias Belco Belarmino Correia, muito obrigado pela presença, Marco Aurélio, da Belcotec, nosso querido amigo também, que está aqui, veio assistir, e o Luiz Krukowski, também diretor da Belcotec. Porque hoje existem usinas que fazem a reciclagem e ajudam os catadores de papel. Qual é o problema de hoje? É que o catador de papel, ele não consegue reciclar 100% do lixo o qual ele recolhe. Então, ele acaba optando somente pelo aquele lixo reciclável, que é o lixo, vamos dizer assim, o filé mignon, o que ele rende melhor. Mas existem soluções no mundo inteiro para que a gente melhore ainda mais a porcentagem da reciclagem do lixo. Porque não é possível que os moradores de Curitiba reciclem, separem o lixo na sua casa, como a grande maioria faz. Mais de 90% dos moradores de Curitiba têm 2 lixeiras dentro de casa, onde coloca o lixo reciclável numa lixeira e o lixo comum e resto de alimentos na outra lixeira. Como é que pode? Então, eu quero saber qual é o percentual deste lixo que o morador de Curitiba separa dentro da sua casa, que realmente é reciclado. Porque se nós defendemos o meio ambiente, e eu sou um defensor do meio ambiente, como a maioria dos vereadores aqui o é, porque nós temos vários debates sobre o meio ambiente, Toninho está aqui, o Beto Moraes, Sidney Toaldo, o Hernani, todo o pessoal que está aqui, o Marcos Vieira, o Márcio Barros, tantos vereadores que aqui estão, que já discutimos aqui, o Erivelto, o Oscalino, tantos vereadores que aqui estão, a Tânia, tantos vereadores, e a gente faz questão de defender o meio ambiente. Mas a defesa do meio ambiente tem que ser uma defesa prática, tem que ser uma defesa que a gente possa mostrar para a população que realmente nós queremos mudar. Essa tribuna livre é muito importante para que os senhores vereadores
entendam como é que funciona a reciclagem de lixo aqui na cidade de Curitiba, que é uma capital verde, é uma capital ecológica do Brasil, mas estou extremamente preocupado com a porcentagem de lixo que é reciclado lá no final, porque a população de Curitiba faz a sua parte. A população de Curitiba separa o lixo, mas lá na ponta eu quero saber qual é o percentual de fato que é reciclado. Senhor presidente Fachinello, muito obrigado pelo espaço. Espero que essa tribuna livre traga uma visão bem melhor de mundo para todos os vereadores. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo Braga Reis. Convidamos, então, o senhor Elias Belco para que possa vir até a tribuna Bento Munhoz da Rocha fazer a sua explanação. Lembramos que o senhor tem 15 minutos para fazer a explanação, depois vamos para as saudações e questionamentos dos vereadores e vereadoras. Com a palavra, senhor Elias, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a quem está nos assistindo. Primeiramente, agradeço em nome do presidente Fachinello e agradeço ao Rodrigo Reis pela oportunidade de nós estarmos aqui e podermos falar referente à triagem de lixo e o que em realidade acontece com a questão do lixo em Curitiba, falando sobre essas questões de que desde 1964 o nosso procedimento da questão do lixo continua o mesmo. Então, nós continuamos enterrando lixo e criando lixões. Então, essa fala vai falar sobre isso e vai falar sobre essas tecnologias. Só uma pequena apresentação minha. Eu tive começa com o lixo nosso cada dia, porque todos os dias nós temos um lixo como fosse toda manhã nós produzimos lixo. A partir do momento que nós acordamos, começamos a produzir o lixo. Então, o lixo o lixo nosso cada dia. Aqui é uma imagem que fala estritamente o que a gente pensa e como que a gente faz a questão do nosso lixo. Isso que é uma imagem de Curitiba, onde que a gente vai transformar o lixo cada dia em sustentabilidade econômica, social e ambiental. Só para uma questão, eu consigo mudar por onde aqui, por favor? Então, eu vou começar falando do que diz a lei, né? Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010, definiu um conjunto de diretrizes para reduzir a quantidade de resíduos direcionados a aterros sanitários. Então, toda a cidade nesse país, em função da legislação federal, funciona diferente. Existe uma coleta, então, todo dia de manhã, nós pegamos o nosso lixo, ou 3 vezes por semana, colocamos na frente de casa e esse lixo some. Então, nós achamos que fizemos nossa parte, tiramos o lixo e sumimos. Em Curitiba existe uma política, que é uma questão o que é o reciclável, tem uma coleta seletiva e tem uma coleta convencional. A coleta seletiva, todos passam pelo caminhão, é colocado na frente das nossas casas, é levado até em 40 associações de catadores na cidade de Curitiba. Esse vai ser o primeiro número que já é absurdo. Então, 20% da coleta seletiva de Curitiba é feita. Só que desses 20%, a hora que vai lá para as cooperativas de catadores, só de 3 a 6% que realmente se torna renda para os catadores. Porque, então, desses 20% do lixo de Curitiba que é coletado, só de 3 a 6% se torna um produto de venda. O restante, novamente, volta para fazer o quê? Para ser enterrado. Então, nessa nossa apresentação, diz que primeiro eu faço a coleta, essa coleta são 2. Depois disso, em algumas situações, como as cooperativas de catadores, ela se transforma como fosse uma área de transbordo. Porque ela chega lá, pega o que é o melhor, né, que é PET, papelão, ou isso que tem valor de mercado, e devolve novamente, devendo novamente o caminhão da Cavo e da Extra, pega esse material que não foi reaproveitado e leva para enterrar novamente lá num aterro, que hoje é lá na Fazenda Rio Grande. Mas o que diz a lei? A lei diz que eu tenho que fazer a coleta, o transporte, eu tenho que fazer a triagem. Então, todo lixo deve ser obrigatoriamente ser feita a triagem, o tratamento e uma disposição final. Curitiba não faz isso. Curitiba só faz coleta, coloca lá num transbordo, faz a triagem só de 20%, que só torna 3%, e não faz nenhum tratamento. Eu vou lá e enterro no lixo, lá no aterro da Fazenda Rio Grande. Então, essa maneira de fazer, Curitiba faz uma ilegalidade dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos,
como todos os municípios, porque não há um tratamento de todo o resíduo, porque todo resíduo obrigatoriamente deve passar por uma triagem. Vou colocar aqui da Política Nacional de Resíduos Sólidos rapidamente, que se ele fala sobre o quê? Então, o artigo 9º da Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que toda população, toda cidade deve pensar o seguinte: primeiro eu tenho que fazer não geração de resíduos sólidos. Como é que eu não gero resíduos sólidos? Eu faço isso através de políticas públicas de educação ambiental, reaproveitamento. Então, quando eu faço educação ambiental, para eu não ter uma produção. E através da chamada análise de ciclo de vida do produto. Depois eu tenho que pensar numa política pública de redução, né, que hoje em Curitiba se trabalha com a Famílias Folhas, para tentar dizer que faça reduzir essa questão do lixo, mas o consumo continua o mesmo. Quer dizer, eu não mudo minha política de embalagem, não mudo minha política de como eu monto essa estrutura das embalagens, então eu vou continuar tendo isso. E depois eu tenho que ter uma política de reutilização de resíduos sólidos. Então, o que é reutilizar? Então, eu tenho que pegar lá nossas garrafas de cerveja, de refrigerante, eu preciso fazer essa troca. Então, eu vou com um produto, eu vou lá, eu uso lá numa embalagem de um refrigerante, eu vou lá e faço a troca. E essa coisa da reutilização que deve ser implementada e que hoje está sendo cobrada, deve ser trabalhado nisso. Quando eu não consigo reutilizar, eu tenho que fazer a reciclagem. O que é reciclagem? Eu pego um produto, dou exemplo, um plástico, uma PET, trituro novamente e reutilizo ele, eu reciclo ele para reutilizar para outros produtos. E depois eu tenho que fazer um tratamento de resíduos, que seria? Aquilo que eu não consegui reciclar, eu tenho que tratar. Então eu tenho que fazer um tratamento. Se esse tratamento é térmico, se esse tratamento eu vou fazer em estações de usinas de biocomposto, não, eu tenho que fazer isso. Então lá diz que tem que ser a sequência. E só no final que eu posso enterrar. Então, o lixo que só pode ser enterrado eu rejeito, depois de passar por todas essas 5 fases. E não é isso que ocorre, porque na realidade o que a gente faz? A gente pula lá do primeiro momento, antes da terceira fase, automaticamente eu passo para enterrar. Então, o que eu faço? Eu enterro o lixo todo dia num aterro. Então, quando eu enterro o lixo todo dia, eu tenho um monte de lixo enterrado, isso é um lixão. Então, eu falo isso e falo para todo mundo que quiser discutir, sim. Até hoje, Curitiba, desde 1964, ela faz lixão, em todas as áreas, Lameia Pequena, Caximba, e agora lá em Fazenda Rio Grande, num aterro da Estricalvo. Aqui eu coloco só um cronograma rapidamente. Então, nós começamos em 64, com o nosso primeiro lixão da Lameia Pequena, ele ficou de 64 a 89, quem que operava na época esse lixão era a Terpa Limpater. Aí, em 1989, como lá virou lixão, cerrou-se e começou a trabalhar a questão do aterro da Caximba. No aterro da Caximba também virou um lixão, que daí ficou, em 1989, cuidado pela Terpa Limpater barra Cavo. Aí, em 1989, olha os trâmites, em 1989, em 2001, cria-se o Corresol. Daí cria-se o Corresol, subentende que nós vamos dar uma solução para o lixo. O Corresol seria o Consórcio Internacional de Gestão de Resíduos Sólidos, que hoje é composto por 24 a 29 municípios. Aí, em 2005, Curitiba inova num pensamento que tenta criar o Sistema Integrado de Processamento e Aproveitamento de Resíduos Sólidos, chamado CIPAR, que dentro dele, qual que é o objetivo? O objetivo era um processo industrial de reciclar, transformar em adubo e gerar energia a partir de 85% do lixo gerado. Em 2005, nós tivemos um pensamento transformador, mas isso, até hoje, o CIPAR não conseguiu implementar uma estação, uma estrutura, nenhum aterro que realmente conseguíssemos fazer esse trabalhão. Então, em 2005, e daí em 2010, houve todo aquele problema, porque, novamente, o aterro da Caximba, que daí era operado pela Cavo, também se transformou em lixão. Como todos nós sabemos, o que aconteceu em 2009 e 2010, também se torna um lixão. Então, Caximba se tornou um lixão. Aí, em 2010, com o fechamento do aterro da Caximba, que não teria mais como fazer, a questão do Ministério Público, para essa questão do IET, aí se procurou-se ter uma alternativa, essa alternativa tentaram através de alguns processos, e aí o que aconteceu foi lá em Fazenda Rio Grande, abriram um aterro, que era um aterro particular, e começou-se a colocar esse lixo lá nesse aterro particular, e mais num aterro ali da cidade industrial, que é da Essências. Os dois também eu enterro o lixo, porque eu não tenho tratamento. Então, para mim também isso é lixão. Aí, em 2022, olha todo, desde 1964, 2010, agora chegamos a 2022. 2022, o aterro, lixão da Estre, desmorona, mata um trabalhador, e toda essa política que todo mundo fala que desde 1964,
Mas todas as normas técnicas que dizem que é aterro sanitário, não é aterro sanitário, porque todos eles viram lixão, porque no final não existe dentro da engenharia, e eu discuto isso com quem quiser, dentro da engenharia, toda vez que você vai colocando o lixo e vai compactando, é que aquilo fica compactado. Se todos nós pegarmos uma garrafa PET e apertar, e depois ficar pesando, na hora que ela fazer, ela vai abrir. Automaticamente, toda essa estrutura de aterros em montantes, que é o modelo que nós temos aqui em Curitiba e na região, ele vai cair, então vai transformar o lixão. Hoje, Fazenda Rio Grande, ninguém consegue respirar. Tá? Então, desde 2022, Fazenda Rio Grande não consegue respirar por questão do odor do lixo que tem do lixão da Extra em Fazenda Rio Grande, que por coincidência é hoje administrado pela Cavo Extra. Então, Terpa Limpa Terra, Terpa Cavo, hoje Cavo Extra. Só por uma questão de como essas tecnologias de aplicabilidade que diz que tem eficiência, não existe eficiência. Qual que é a solução? Então, eu faço parte do Instituto de Solução, Inovação e Sustentabilidade. A solução seria o quê? Você pode olhar o lixo como uma forma de sustentabilidade econômica, social e ambiental. Por quê? Porque até então, dentro do que a gente fala de nós sermos uma capital ecológica, nós não fazemos isso. Na realidade, nós enganamos, né? Nós fazemos um processo que ele não tem eficiência. Para se fazer eficiência, nós precisamos ter, no mínimo, um sistema de triagem. Aí, dentro disso, dentro do meu mestrado, dentro de todo o meu, esses 20 anos que eu trabalho na questão dos resíduos sólidos, elaborei o plano de metas de redução de gestão de resíduos sólidos do Paraná, convidado pelo governo do Estado. Fiz, e todos eles até hoje, todos os projetos que nós fizemos, quer dizer, parece que não há uma aplicabilidade. Aqui eu mostro o que é uma solução, que seria o quê? Passar por uma usina de triagem. Quando eu consigo passar por uma usina de triagem, eu estou dando um número ali em cima para vocês, eu digo o seguinte: dentro daquilo que vai ser enterrado, que é enterrado no lixão lá da Extra, eu consigo, se eu passo por uma usina de triagem, eu consigo ter 30% de material de venda. Então hoje, Curitiba coleta 20% e só consegue ter produto de venda de 3 a 6. Dentro da usina de triagem, eu pego o lixo que todos nós, a maioria de nós jogamos, que não tem um valor econômico, eu consigo colocar e eu pego 30%. Então, dentro da usina de triagem, eu consigo pegar 30%. Os outros 30% do reciclável que eu tenho lá, que eu posso utilizar, papel, papelão, latinha plástica, tal, eu consigo ainda ter 50% do orgânico. Qual que é o problema? O problema é que todo mundo diz que o orgânico não consegue se fazer compostagem. Nós comprovamos, tecnicamente, isso na cidade de Colorado, em Brasília e mais 3 cidades desse país, mostrando essa viabilidade, que sim, a gente consegue fazer compostagem. Em Brasília, um dos nossos parceiros hoje, eles fazem uma compostagem de 300 toneladas de lixo, de orgânico dia. E só para vocês entenderem, quando eu vou fazer a compostagem do orgânico, 50% desse orgânico, a água ela evapora, porque esse orgânico ele é úmido, então ela evapora. E 30% se torna matéria orgânica, que eu consigo fazer um biocomposto que eu posso utilizar na agricultura, com registro do Ministério da Agricultura, e posso colocar em parques e praças. Então eu consigo, de 30 mais 50, eu consigo realmente fazer uma triagem, uma reciclagem do lixo em 80%. E o que seria para o aterro? Para o aterro eu mandaria só o rejeito. Mas até nesse rejeito do aterro, o que é esse meu rejeito de aterro? São tecidos, sapatos, né? E 50% existe uma matéria orgânica. Então, desse rejeito que seria para o aterro, eu consigo ainda fazer um trabalho que transformar em combustível derivado de resíduos sólidos, que é o chamado CDR. Então, eu consigo hoje, dentro da usina de triagem, resolver 80% do lixo de Curitiba com uma aplicabilidade muito simples. Acho que eu tenho que ir mais rápido aqui. Então, o que a gente fala? A gente fala numa solução econômica, social e ambiental. Econômica, reduz os custos para o município, reduz valores de ampliação, aumenta a vida útil dos aterros sanitários, reaproveita os materiais, faz uma redução do custo de vida. Social, gera um canal de venda de agricultura, um canal de venda de economia solidária e circular. E ambiental, a partir do momento que a gente faz a triagem, eu não vou ter esses problemas de acidentes mais com aterros. Eu vou ser um pouquinho mais... Aqui é um vídeo que tem, mas eu vou... Esse aqui é uma imagem que depois eu vou pedir um vídeo, ainda não, mas depois eu vou pedir um vídeo para mostrar o que é isso aqui. Aqui eu vou dar uma estatística, quando você faz uma usina de triagem, o que eu consigo tirar? Ali eu coloco ali, capacidade de processamento do lixo, eu tenho de 400 a 100 toneladas. Eu consigo transformar o lixo, então, em 300% de reciclável, 50% de orgânicos e 20% de rejeitos, né? Então, eu consigo, quando você coloca uma usina de triagem e compostagem, eu consigo ter uma redução da massa do volume em 70%. Então, toda aquela montanha de lixo que hoje tem lá em Fazenda Rio Grande, eu consigo diminuir ela em 70%. Eu faço um exemplo muito simples.
O que seria a diminuição de 70%? Eu pego todo o lixo, seria onde que eu estou aqui, seria todo o lixo que eu deveria enterrar. Eu teria, na realidade, seria esse celular que eu teria colocando hoje dentro de um aterro, quando faço a triagem. Quer dizer, todo esse quadrado que eu estou aqui, eu só vou enterrar isso aqui. Essa é a diferença que a gente faz. Então, um aterro que duraria 20 anos, eu posso fazer ele durar 100, 200, 300, 400 anos a mais sobre isso que eu estou falando. Até aqui tem alguns números, só para do que eu tenho no lixo, papel, papelão, compostagem orgânicos e o rejeito. Isso aqui só para dar uma explicação. E antes de falar dos benefícios, por favor, poderia colocar o vídeo para mim, só para todos compreenderem de uma melhor forma, faz um favor. Eles vão colocar um vídeo que vai mostrar o que são as tecnologias que ocorrem hoje no Brasil inteiro. A Belcotec é uma empresa que atua com soluções sustentáveis, especializada na tecnologia de triagem dos resíduos sólidos urbanos. Situada na cidade de Colorado, no Paraná, possui uma usina capaz de reciclar mais de 400 toneladas de lixo por dia. O processo de funcionamento é baseado em princípios físicos, como magnetismo, densidade, peso, força e deslocamento, que permitem que o lixo doméstico seja separado conforme sua classificação. Os recicláveis serão destinados a uma cooperativa de catadores. O lixo orgânico será destinado à compostagem ou para o uso de geração de energia. E o rejeito pode ser destinado ao aterro ou para o uso da criação de gás e óleos. Esse processo tem um impacto ambiental importante para o município, pois reduz a poluição do solo, da água e do ar, elimina os gases provenientes dos RSU e reduz no mínimo 70% do material enviado aos aterros. E desta forma, atende na íntegra a Lei 12.305 de 2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Outro ponto importante é a criação do canal de renda familiar, transformando catadores em recicladores. Cooperativa Coopercol, que é a qual que gera aqui o contrato com esse equipamento, nós estamos contentes, felizes, porque veio nos gerar mais rendas, empregos, acrescentou o volume de material em 70% de materiais recicláveis. Esse material é o qual era destinado para o aterro e que agora nós estamos em boas mãos. Essa parceria foi muito importante porque saímos da informalidade e conseguimos gerar renda para o município. Estamos há 5 anos trabalhando um projeto piloto aqui no nosso município de Colorado para que a gente possa buscar os benefícios em resolver o problema. E assim, juntamente com a cooperativa, a Coopercol, a cooperativa de recicladores aqui do município, em parceria com a Belcotec, nós estamos com um projeto piloto que está funcionando. E com certeza já estamos contraindo os benefícios aqui no nosso município. Convido você, prefeito, para que aqui venha conhecer a oportunidade de se resolver um grande problema que nós temos, o passivo ambiental. Só continuando, então, o que a gente demonstra aqui? Pode botar na apresentação de volta, fazendo favor? O que é demonstrado ali, que na realidade o que a gente consegue fazer hoje, e dentro de ações já que ocorrem, que são feitas e demonstradas hoje, nós conseguimos hoje fazer uma triagem do lixo de toda Curitiba, e dentro da apresentação eu vou mostrar alguns números, o que seria o investimento. Então, eu fiz um estudo sobre o que está acontecendo e todos os sistemas que querem ser implementados em Curitiba. Se Curitiba fizesse o simples de ter uma usina de triagem mecanizada e compostagem, eu coloquei os números de valores. Os valores aqui, Curitiba paga por mês 6 milhões de reais para enterrar lixo. Então, Curitiba paga por mês 6 milhões de reais, guarde esse número. Todo mês eles pagam 6 milhões para enterrar e fazer errado nos lixões. O que a gente consegue? Quando a gente consegue fazer uma triagem, nós conseguimos criar 44 milhões de anos de economia
do lixo que vai ser enterrado. Por quê? Porque quando você passa pelo sistema de triagem, eu já diminui 70% esse volume, e eu diminuo em 70% a questão de quantidade de levar para Curitiba. Então, eu já consigo aqui ter uma economia de 44 milhões. Eu consigo, quando eu faço a compostagem, o biocomposto com os resíduos sólidos que passa para a triagem, eu consigo ter uma lucratividade de 22 milhões de reais com a venda desse composto a 0,50 centavos. A média da venda de composto é 2,5. Eu estou vendendo a 0,50 centavos. Eu consigo gerar, em função dos rejeitos, porque eu, de vez de enterrar, eu produzo combustível derivado de resíduos sólidos urbanos, eu consigo ter um valor de 1.200.000 ano. Eu consigo, fazendo com usinas de triagem, colocando 5 usinas de triagem em Curitiba, eu gero 6.000 empregos diretos. Só com 5 usinas. Então, eu estou pagando 6 milhões para enterrar, eu paro de enterrar e consigo gerar 6.000 empregos diretos. Isso só com catadores. Aí eu consigo fazer, aí com os recicláveis, todo esse produto reciclável que eu consigo ter um valor de mercado, e eu estou colocando aqui um valor de mercado de R$1, de 0,50 a R$1, que eu consigo, na verdade, o valor de mercado chega a R$1,50, R$2. Eu consigo ter um faturamento para essa usina de 18,5 milhões ano. Então, eu tenho 18,5 milhões anos do que eu enterrar. Isso tudo que eu estou falando aqui é que eu enterro todo dia lá em Fazenda Rio Grande, no lixão. E o que eu consigo ali na questão de crédito e reciclagem, todos nós sabemos, se chama uma palavra, se chama logística reversa. Só com crédito de reciclagem que passa por dentro dessa usina, eu tenho um incremento, a média do crédito de reciclagem está em média de 100 a 120 reais. Eu tenho um incremento de 21,4 milhões de vendas de crédito de reciclagem. Então, se vocês pegarem só esses números aqui, paga-se para se colocar 5 usinas na fazenda, o que eu pago hoje para enterrar, eu monto 5 usinas. Se não for qualquer tecnologia que vocês quiserem, eu monto 5 usinas em 5 áreas diferentes e consigo ter isso aqui, eu consigo impactar isso na taxa do lixo. Então, nós temos uma taxa de lixo hoje que eu consigo impactar com o empreendedor, que nós temos que pagar a taxa do lixo, eu consigo abaixar essa taxa de lixo. Então, com triagem e reciclagem, a gente consegue abaixar a taxa de lixo, gerar emprego e renda e dar lucratividade, e criando economia social, quer dizer, eu gero 6.000 empregos. Para vocês entenderem o que é uma usina de triagem, e não necessita-se de nada de investimento de bilhões. Nós estamos falando de investimento de um ano que eu vou enterrar, de um ano que enterra lá, eu consigo montar 5 usinas e consigo gerar todos esses valores aqui dentro de uma economia solidária e dentro de uma economia social para o desenvolvimento da cidade, fazendo certo e não criando lixões. Aqui já acabou minha apresentação. Estou aberto a perguntas. Tentei falar muito rápido, porque esse é um tema bem e estou aberto a perguntas, porque todo esse processo que a gente fala é um processo realmente que são práticas que nós conhecemos. Andamos o Brasil inteiro, muitos já foram para a Europa tentar conhecer sistemas da Alemanha e tal. Nós andamos no Brasil inteiro e esse sistema é um sistema desenvolvido, uma usina de triagem desenvolvida pelo Ivan, um empreendedor lá do Rio Grande do Sul, que a gente consegue implementar hoje. Hoje já tem 6 tecnologias como essa operando hoje no Brasil. Estou aberto às perguntas. Obrigado, senhor Elias Belco. Convido para que venha se sentar. Receba os aplausos dos vereadores e vereadoras. Passamos então à parte de perguntas, saudações, questionamentos. Lembrando que temos ainda 22 minutos para isso. Os vereadores têm 1 minuto e 30 cada um para fazer as perguntas. As inscrições deverão ser feitas no sistema pelo campo à parte. Peço ao senhor Elias que seja sucinto, breve, para que o maior número de vereadores possa ser atendido em seus questionamentos. Faremos blocos de 3 vereadores, começando pela vereadora Sargento Tânia Guerreiro, pelo convidado ser do senhor vereador Rodrigo Braga Reis, o deixaremos para o final para que faça sua última pergunta e também as considerações finais. Primeira vereadora inscrita, vereadora Sargento Tânia Guerreiro, com a palavra, 1 minuto e meio. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Parabéns, senhor Elias. Gostaria de parabenizar o Rodrigo Reis, por ter trazido esse tema que é tão necessário. Muito obrigada, senhor Elias, por o senhor explanar para a gente. Tinha muita coisa ali que eu não sabia. Eu gostaria de saber do senhor se outras cidades do interior usam o exemplo da nossa capital. Eu viajo muito,
tanto para outros estados como para o nosso Paraná, e não vejo o que nós temos aqui na questão de limpeza e recolhimento de lixo e a separação dos lixos. E outra coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor também é sobre a troca do lixo reciclável por alimento. Quais os pontos que tem isso, quais os bairros que tem isso, e quem é que costuma fazer isso? Como é que a gente faz? Porque a população nos pergunta e a gente, de repente, não sabe exatamente onde estão os pontos. Muito obrigado e parabéns pela explanação. Obrigado, vereadora Sargento Tânia Guerreiro. Já passo a palavra ao senhor Elias. Faremos o bloco com 3 vereadores. Próximo vereador, João das Cinco Irmãos, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Parabéns ao Rodrigo pelo convite, ao Elias também pela explanação. Muito importante, principalmente essa semana, que é a Semana do Meio Ambiente, dia 5 foi comemorado. Quero fazer 2 perguntas. Em relação à usina que o senhor mencionou, comentou de implantação de 5 usinas. Eu queria saber exatamente, mais específico, para a implantação de uma usina, qual o tamanho, falando em metragem quadrado, metros quadrados, qual o tamanho mínimo para a implantação e quantas pessoas poderiam implementar, né? Porque normalmente começa-se um projeto com um piloto, né? Então, qual que seria esses custos e quantas pessoas poderiam empregar? E também, a questão, como o senhor vê a questão da reciclagem, por exemplo, no Japão, as pessoas sempre têm uma tendência de consumir, consciência já, né, o menor número possível de embalagem, até de lixo orgânico. E tem lá, as pessoas levam o lixo e pagam uma taxa de acordo com o que consome. Por exemplo, consome 1 quilo por dia, vai pagar uma taxa maior. Consome 500 gramas, vai pagar menos, obviamente. Então, o que o senhor orienta nesse sentido para levar essa consciência também para a nossa população? Curitiba é referência ainda, Curitiba e Florianópolis são as capitais que mais reciclam lixo. O que o senhor poderia falar em relação a essa tendência das pessoas consumirem, produzirem menos lixo? Seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador João das Cinco Irmãos. O último vereador a questionar neste bloco, vereador professor Euler, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, primeiro eu quero parabenizar muito, realmente, o Rodrigo, né, o Rodrigo Braga Reis, mostrando que a vida é plural, nós somos plurais, a política é plural, o que significa dizer que meio ambiente, cultura não são assuntos que devem ser tratados só pela esquerda, né, um representante da direita preocupado com isso, como também outros tantos assuntos, né, pega a economia, não é um assunto só da direita, a esquerda também tem que tratar, então parabenizo o Rodrigo por essa preocupação. Professor Elias, parabéns pela apresentação. Uma pergunta que eu faço Curitiba comporta, o senhor falou em 5 usinas, para dar o mesmo valor daquilo que é gasto para enterrar o lixo. Mas Curitiba comporta quantas usinas de triagem e reciclagem de lixo? E uma segunda e última pergunta. Se, como o senhor mostrou, a implantação dessas usinas tem tantos benefícios econômicos, sociais, né, ambientais, falando numa linguagem bem clara, a quem que não interessa essa mudança de paradigma na questão do tratamento do lixo? Obrigado, vereador professor Euler. Passo a palavra ao nosso convidado para que possa fazer as respostas aos questionamentos dos vereadores. Novamente, obrigado. Respondendo à primeira pergunta da vereadora, Curitiba, ela inovou na questão da coleta seletiva, quando se implementou primeiramente a família Folhas, e também quando se implementou a famosa troca verde, que foi uma revolução na questão dos resíduos sólidos em Curitiba. Só que naquele momento, quando tudo isso foi feito, era um momento ainda que nós estávamos ainda no aterro do lixão da Lamenha, saindo para o aterro lixão Caximba. O processo de coleta de Curitiba, ele sempre teve uma eficiência, tem uma eficiência. Sou curitibano, tive a honra de ganhar, de ser indicado como Prêmio Ecologia Ambientalista da cidade, pela vereadora Maria Letícia. Curitiba tem essa inovação, só que essa inovação ela se perdeu a partir do momento que sempre nós enterramos o lixo
e nunca realmente fizemos uma revolução que é fazer isso, a triagem que tentamos fazer com o CIPAR. Esse CIPAR ele não funcionou. Sobre a troca verde em Curitiba, ela ocorre em vários bairros. Eu acho que em Curitiba, a maioria dos bairros nas áreas, eu sou morador do Auer, lá no Auer ele tem, então essa troca verde ocorre. Existe no site da prefeitura onde que você faz essa questão da troca verde referente a isso. Sobre Curitiba ser uma cidade limpa, sim, eu acho que a eficiência da coleta de Curitiba ela é eficientíssima. Tá? Então tem esse processo. O problema de Curitiba não é coleta, o problema de Curitiba é a destinação final, que é a questão do aterro sanitário. Não sei se respondi a sua pergunta, vereadora. Continuando da resposta, quando a gente fala sobre essa questão da área que necessita em Curitiba, se fosse para implementar, na realidade, dentro do Corresol já se definiu 4 áreas, né? Só que na região metropolitana. Eu estou falando aqui como curitibano e que eu acredito que quem que deve cuidar do seu lixo é o próprio município. Se Curitiba resolvesse criar esse lixo, seria uma área para se fazer isso, uma área de um alqueire, dá mais ou menos 4, 5 campos de futebol. Nós conseguiríamos fazer a triagem de uma usina de 400 toneladas, então, numa área de um campo de futebol. Vou dar um exemplo aqui agora. Quando se mudou essa questão da linha... Vou colocar a linha verde e o canal Belém. Quando se mudou essa linha verde, principalmente as grandes empresas não podem mais operar na questão dentro de Curitiba. Isso aí, vou dar um exemplo que eu passo lá perto de casa, ali na linha verde, ali quem veio do Auer para o centro, tinha lá onde que era a Placas do Paraná. A Placas do Paraná tem um barracão lá que está lá, jogado lá. Um barracão daqui de lá, eu resolveria 2 usinas de triagem de lixo em Curitiba e trataria o lixo lá. Mas por que eu falo em tratar o lixo agora para vocês, quando a gente fala em compostagem? A compostagem do lixo não tem cheiro. A compostagem do lixo tem um cheiro adocicado de laranjas, porque a maioria do lixo nosso vem adocicado. Então, se vocês tiverem essa experiência de conhecer uma usina onde que tem uma compostagem, a compostagem de resíduos sólidos urbanos, ele não tem um odor, então ele tem um cheiro adocicado. Estou falando isso sobre experiência e aplicabilidade desse processo. Então, existe um preconceito nosso aqui de Curitiba, a questão da compostagem, porque vem um preconceito, porque nunca se conseguiu ter eficiência, porque a indústria do aterro não quer que se faça triagem de lixo, porque quanto mais... Nós pagamos o lixo por tonelada, então eu preciso, quanto mais pesado está o caminhão, quanto que eu vou ganhar lá, eu tenho que enterrar. Então, quando passa a coleta em Curitiba, ela é tão eficiente que ela pega tudo. Se tiver o reciclado não, ela vai levar embora, porque ela ganha por tonelada de lixo. Por isso que ela acontece isso. Não sei se respondi, era só a sua pergunta, se eu não me engano. Era isso, vereador? Referente às usinas, né? Quantas usinas? Voltando à pergunta do vereador, seria uma usina piloto, eu criaria 400 empregos nessa primeira usina. Tá? 400 empregos diretos, isso no primeiro turno. Então, uma usina, se eu quisesse trabalhar em 2 turnos, eu teria 800 empregos nessa primeira usina. Tá? Então, só para dar um número, de uma usina de 400 toneladas, eu geraria 400 empregos de cooperados, que pode ser operado por catadores. Não existe uma especificidade sobre isso. Aliás, essa é a ideia nossa, é gerar emprego e renda. Até colocamos esse projeto junto ao Ministério do Meio Ambiente, que se o Brasil resolvesse fazer triagem de lixo, nós geraríamos 8 milhões de empregos nesse país. Se resolvesse fazer só triagem de lixo. Então, respondendo a sua pergunta, seria nesse sentido. A terceira pergunta, quantas usinas comportaria? Curitiba, com 5 usinas, ela comportaria, conseguiria resolver o problema do lixo de Curitiba, com eficiência e dando aqueles números que eu demonstrei para o senhor. Referente à mão de obra, seria uma mão de obra, seria os próprios catadores poderiam fazer isso, de vez eles estarem andando na rua, poderia colocar tudo nessa cooperativa, quem ia fazer a gestão e administração desse modelo seria de catadores. O modelo que nós temos lá, que a indústria, que a Belcotec faz lá em Colorado, a qual eu sou consultor, é um modelo que trabalha-se com cooperativa de catadores e também em São Paulo já se trabalha com cooperativa de catadores. Eu não sei se foi essas perguntas... Tá. Por que Curitiba não inova? Aliás, é uma luta, eu estou falando eu quanto ambientalista, há 20 anos que eu trabalho na área de resíduos sólidos e há 20 anos que quando implantei o primeiro plano com métodos de redução de resíduos sólidos no CEAS do Paraná, que eu fui contratado pelo Estado, não se aplica porque a indústria do aterro, ela não vai ganhar dinheiro se não enterrar.
ela ganha por tonelada. Então, há uma luta, o aterro não deseja que se faça triagem de lixo, porque ela ganha por tonelada. Então, não se vai mudar isso enquanto não se mudar o processo. E qual que é um processo? Eu vou contar sobre a minha história de vida e sobre isso que ocorre. Eu tenho uma luta na cidade de Fazenda Rio Grande, até um dos motivos, eu sempre briguei essa questão dos lixões, em função porque todo lixão ele se torna uma massa falida. Por quê? Toda empresa que diz que monta o lixão, ela tem uma durabilidade do lixão de 20 anos, em 20 anos a gente esquece. Mas quando começa do 5º ano, para acabar essa estrutura do lixão, todas as empresas entram em recuperação judicial. Hoje a Extra na Fazenda está em recuperação judicial, por quê? Porque já não paga, se você não consegue, o custo para você montar um aterro depois que fecha, é 280 mil mês. Que empresa que você vai ter um negócio, você vai arrecadar, e depois eu vou ficar pagando por 280 mil reais. Não é à toa que o Curitiba fez uma inovação, criou lá, conseguiu arranjar uma maneira de ganhar um valor, a questão de onde que tem um aterro da Cachimba, está colocando lá a usina de produção de energia. Lá é uma maneira para pagar esse custo, porque o custo de operação de um aterro fechado é 280 mil mês, isso durante 30 anos. É muito caro pagar depois que fecha. Então, todas as empresas que fazem isso, elas não estão. E o Brasil, nós estamos num histórico de, no máximo, 30 anos de aterro. Nós falamos em aterro, todos os aterros viraram lixão, e essas empresas agora que estão tendo a realidade que vai ter que pagar esse passivo, esse é um passivo. E onde que tem aterro é passivo, não tem como você resolver. E essa taxa vai ficar para quem? Essas empresas falam, eu vou embora, eu tenho um passivo, o que eu faço? Quem que vai pagar isso? Nós, a prefeitura, as prefeituras das cidades que vão pagar esse tempo, porque eles falam e vão embora, muda o CNPJ e vão embora. Eu estou falando sobre isso, uma realidade, e isso não existe, isso que nós estamos fazendo sobre triagem, e isso não é novidade, está falando, isso há muito tempo atrás, isso se transforma como? Porque quando se faz triagem, eu não crio passivo, o meu passivo é mínimo, então a minha área que eu degrado para fazer, porque toda uma loucura, de procurar áreas para fazer aterro, porque esse modelo, ele é um modelo falido. Na Europa não se usa, ninguém se usa mais. Então, o que a gente fala é uma revolução. Curitiba tentou fazer essa revolução com o CIPAR e não houve essa continuidade, porque eles querem atrelar, e agora eu vou falar sobre a minuta do CIPAR, só para entender, eles querem atrelar coleta, tratamento e destinação, não vira essa conta, porque coleta é um investimento absurdo. Mas tratamento não é esse investimento absurdo, né? E destinação também, se eu tenho uma área menor de fazer a destinação, eu gasto menos. Então, o que a gente precisa é fazer essa revolução e entender que hoje, a partir do novo marco legal do saneamento, a taxa do lixo é 100%. Se eu gasto 1 milhão em taxa de lixo, eu tenho que passar esse 1 milhão para a população pagar. Então, isso aqui, o modelo tem que ser revisto até para abaixar a taxa do lixo. Então, hoje, qualquer morador de Curitiba paga entre 220, 290 a 360 de taxa de lixo, que é uma taxa cara para uma taxa de lixo, porque pelo trabalho que nós fazemos sobre reciclagem. Não sei se eu passei o tempo. Ok, então vamos ao próximo bloco, informando que já está encerradas as inscrições. O próximo bloco de vereadores, Oscalino do Povo, Amália Tortato e Noêmia Rocha. Com a palavra, vereador Oscalino do Povo. Muito obrigado, senhor presidente interino Mário Inácio, pela concessão da palavra. Assunto fundamental, o companheiro Rodrigo trouxe para que nós possamos alinhar, ou mesmo esses saberes aí do nosso ambientalista, senhor Elias, contemplar Curitiba, imagine estendendo isso ao norte do Paraná, nas 399 cidades. Que avanço, uma discussão fundamental. Senhor Elias, o que eu pergunto é bem simples. Existe, porque a gente conhece bem a dinâmica em Curitiba, existe algumas prefeituras que têm assim os carrinheiros, conforme estão aqui em Curitiba, tão desprovido, tão desassistido, estão sobrevivendo, estão fazendo de tudo para que possa tocar a sua vida. Existe locais com uma transitação diferente? Por favor, seria isto. Próxima vereadora, a vereadora Amália Tortato. Obrigada, presidente, vereador Mauro Inácio. Cumprimento aqui também o pai do presidente, que está presente aqui. Seu Aldo, prazer conhecê-lo. Cumprimento o Rodrigo por trazer esse tema importantíssimo, que é um tema que mexe com o meu coração, vereador Rodrigo. Eu gosto bastante de falar sobre resíduos. Cumprimento também o senhor Elias pela explanação.
Eu fiquei muito feliz quando a Prefeitura de Curitiba assinou o termo de cooperação com as 3 cimenteiras aqui da região metropolitana de Curitiba para levar uma parte do resíduo transformado em CDR para ser aplicado lá nas cimenteiras, nos fornos, e assim reduzir uma parte do lixo que vai parar no aterro. Eu tenho o sonho, senhor Elias, de um dia a gente viver numa cidade, num estado e, quem sabe, num país com aterro zero, que nada a gente mande para o aterro. Esse é meu sonho. Por isso, eu gostei bastante da sua explanação. Uma pergunta bem objetiva. Eu queria saber qual que é o custo de instalação de uma usina. O senhor falou ali aproximadamente, eu já imagino qual é esse valor, mas eu gostaria que o senhor pudesse separar o valor de uma usina, qual que é o custo para instalar uma usina. E também para eu entender melhor, a usina que o senhor instalaria seria uma usina de triagem. A gente ainda teria que dar a destinação final. E aí, por exemplo, teria que acoplar um outro equipamento para produzir CDR, a compostagem já é feita na própria usina. Eu queria entender o que acontece depois que o lixo passa pela triagem na usina que o senhor instalaria. Obrigada. Próxima vereadora, a vereadora Noêmia Rocha, com a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar o senhor Elias, cumprimentar o vereador Rodrigo, que traz esse tema tão importante e relevante para a nossa casa. Senhor Elias, o senhor disse que hoje Curitiba tem um custo de 6 milhões para enterrar o lixo. Fazendo, assim, se possível, matemática, quanto que nós economizaríamos se fossem implantadas usinas dentro desse contexto? E quando o senhor fala em 6 mil empregos, é isso que o senhor fala? Gerados... Aproximadamente, inclui ou exclui as associações de reciclagem do município de Curitiba, porque a gente tem que pensar neles também, enquanto colaboradores e geradores de recursos para a sua família, através da reciclagem. E se o senhor já levou essa proposta à Secretaria de Meio Ambiente, ao prefeito, e qual foi o motivo da negativa para não aderir ou fazer uma parceria, um convênio com essa usina que nos mostra hoje tão relevante e econômica, refletindo na população, que é o que nos interessa. Se vai baixar a conta do lixo para a população, nos interessa enquanto representantes dessa população. Muito obrigada. Bom, antes de passar a palavra para o senhor Elias, o vereador Rodrigo Braga Reis, para formular requerimento. Isso, só para pedir a prorrogação por mais 15 minutos, eu não sei quantos partes ainda tem. Mais 3. Tá. Ok, então, em votação, a prorrogação da tribuna livre por 15 minutos. Aprovado. Senhor Elias, com a palavra. Vereador Scalino, a sua pergunta seria... Perdi minha linha de pergunta, desculpe. Nos locais no estado do Paraná. Então, nós implantamos esse modelo no Paraná, na cidade de Colorado. Na realidade, é a única cidade que faz o sistema de triagem que está dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Existe hoje no Brasil mais 5 usinas como essa, então em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e mais duas no Rio de Janeiro, que existem essas tecnologias, mas essas tecnologias no Rio Grande do Sul hoje estão dentro do município e nas outras tecnologias estão dentro de aterros sanitários. Então, eles utilizam essa tecnologia para aumentar a questão do aterro sanitário. E sobre se existe essa tecnologia, só hoje tem na cidade de Colorado, onde a gente estava na cidade de Colorado, que ela representa na região. Hoje estamos conversando com o consórcio de Paranavaí, que também será implementado no consórcio de Paranavaí, que pegará todas as regiões com outros municípios. Vereadora Amália. Amália, a questão do custo. O custo hoje de uma usina essa, para implementar dessa quantidade, vai gerar em torno de 10 a 12 milhões, uma usina dessa. Então, seria 2 meses de pagamento, né? A referente seria um local para a usina, e daí, se o problema da compostagem não tivesse espaço, poderia ter um outro espaço para compostagem, poderia ser usina no local e ter um espaço para compostagem. Hoje, que está dentro do Corresol, nas minutos do Corresol, eu conseguiria fazer naquelas 4 áreas que o Corresol tem hoje, colocou para implementar isso, conseguiria colocar as 4 usinas fazendo a triagem e a compostagem dentro dessas áreas, tá? Respondendo a sua pergunta. Seria esse o custo.
Acho que era só isso, a Amália, era essas duas perguntas, né? E daí, referente à Noêmia, vereadora, eu sou ambientalista, criei mais de 30, ajudei a desenvolver mais de 30 associações e organizações sociais, dentre elas ajudei a criar 10 cooperativas de catadores. Eu acredito nessa metodologia, nessa tecnologia, é a utilização das cooperativas de catadores, que na realidade, muito pelo contrário, elas serão uma inserção, um sonho, né? Agora eu, quanto ambientalista e como um ativista social e ambiental, quem que deveria operar essas usinas e quem deveria cuidar do lixo na cidade seriam os catadores, porque com eles você daria, essa ideia geraria muito emprego e renda e daria dignidade e realmente fazendo o que a gente pensa. Muito pelo contrário, as cooperativas que serão as percursoras e que irão operar o lixo de Curitiba, que esse é um sonho que nós temos. Obrigado, senhor Elias. Último bloco de vereadores para questionamentos, com 2 vereadores inscritos, vereador Hernani e vereador Erivelto Oliveira, que abre este bloco. Vereador Erivelto, com a palavra. Obrigado, presidente. Gostaria de parabenizar o vereador Rodrigo Reis por esse tema que ele traz nessa tribuna livre, um tema de grande importância. Nós também temos uma preocupação especial com o lixo. Gostaria de parabenizar o Elias pela explanação. Elias, tem uma imagem aí que você deve ver no monitor, uma imagem, uma foto, que eu gostaria que você comentasse e dissesse para a gente se tem saída para a gente resolver esse problema. Pedi para o Lucas colocar uma imagem que eu passei para ele, desses carrinhos que nós temos em Curitiba, né? Normalmente no fim da tarde, às vezes até no final da manhã, nós vemos na cidade homens e às vezes famílias inteiras, mulheres com esses carrinhos. É uma atividade abaixo do nível em função de dignidade mesmo, né? Uma coisa que é indigna para as pessoas, apesar das pessoas estarem trabalhando, estão ali, mas estão puxando carrinhos às vezes com mais de 100 quilos. Tem uma saída para isso e esse tipo de atividade não devia ser proibida. E uma outra questão por que depósito de reciclagem de lixo, pelo menos as experiências que nós temos aqui, tem que ser um lugar sujo, um lugar que você manipula sujeira e mau cheiro. A gente tem em União da Vitória uma usina que recicla plástico, que é uma usina limpa. Então, eu gostaria de saber se existe uma saída para esses 2 problemas. Muito obrigado. Vereador Hernani, para fechar esse bloco, na sequência passo a palavra ao vereador Rodrigo Braga Reis, que faça seu questionamento e as considerações finais. Vereador Hernani. Bom dia a todos. Quero também parabenizar o vereador Rodrigo Reis. Da mesma forma, agradecer e parabenizar o senhor Elias pela explanação de um tema que é muito pertinente e importante, não só para a nossa Curitiba, mas para o mundo inteiro. Minha pergunta seria referente, né? Curitiba está implantando em vários locais um dispositivo chamado Ecoponto. Eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento a respeito desses ecopontos e qual é a sua opinião sobre esses equipamentos. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Hernani. Para finalizar, então, questionamento e considerações finais, vereador Rodrigo Braga Reis, com a palavra. Presidente Fachinello, esse assunto é muito importante. Nós estamos no mês aí de comemoração do meio ambiente. A pergunta, primeiro agradecer mais uma vez todos aqui, o Elias Belarmino Correia, o Belco que está aqui, o Marco Aurélio da Belcotec, que aqui está, e o Luiz Krukoski também, que é diretor da Belcotec, que estão aqui. A pergunta que eu faço é a seguinte: nós vamos passar agora com um processo de licitação. Historicamente, desde o início, a gente viu que são grandes empreiteiras nacionais que são donas dessas empresas, que geralmente fazem a coleta de lixo no Brasil inteiro. Eu queria saber como que nós, vereadores, fiscalizadores do poder público, poderíamos cobrar na prefeitura que se colocasse em edital da licitação do lixo, que as empreiteiras fossem obrigadas a colocar essas usinas aqui na nossa cidade. Porque você nos passou aqui, em 2005, teve o Sistema Integrado de Processamento e Aproveitamento de Resíduos, mas desde 2005 nada foi implementado.
E me assustou isso que você falou, que as empresas ganham pela tonelagem, né, que carregam, então elas não têm o mínimo interesse em fazer a reciclagem de lixo. Repito, eu como síndico, né, trabalhamos intensamente, colocamos containers, os moradores ajudam, a gente separa o lixo. Para mim, sinceramente, eu fico com cara de pateta, sabendo que apenas de 3 a 6% do lixo de Curitiba é reciclado. Isso para mim é um susto, né? Para mim é um dado importante que assusta todos nós, porque o curitibano faz a sua parte e nós precisamos que as empresas que ganham essa licitação façam o trabalho direito. Por tudo que você falou, isso me assustou, inclusive acho que nós temos, todos os vereadores, nós temos que chamar as empresas aqui para explicar tudo isso, porque realmente é assustador o que acontece aqui em Curitiba, e me parece que não é só Curitiba, é no Brasil inteiro. Muito obrigado. Passo a palavra, então, ao senhor Elias Belco, para que faça as respostas ao último bloco de questionamentos e também as suas considerações finais para encerrar esta tribuna livre. Com a palavra. Caro vereador Erivelto, nós temos a mesma linha de pensamento. A que é referente à solução dos carrinheiros em Curitiba perpassa, e essa solução se fará através de criação de usinas e que você consiga fazer a inclusão social deles, então dentro de áreas. Agora eu vou falar sobre o que eu já estudei e o que eu já apliquei. A minha ideia é onde que nós temos hoje um supermercado, um Condor, eu posso implementar uma usina de triagem. Mas eu estou falando sobre isso que se pode, porque o lixo o lixo de 3 dias não tem cheiro. Eu poderia implantar no centro de Curitiba hoje, onde que tem um mercado qualquer, imagine uma área de um supermercado grande, eu implantaria uma usina de triagem, conseguiria fazer usina de todo esse lixo dessa região, então eu diminuiria isso e colocaria esses catadores para fazer isso sem dificuldade nenhuma. A gente consegue isso hoje dentro da usina de triagem, limpo, organizado, com segurança e, com o mais importante, dando dignidade aos catadores. E a gente tiraria da mão do atravessador, porque normalmente o catador que está fazendo isso, na realidade ele não consegue vender, né? Ele vende para alguns atravessadores. Não vou dizer que o atravessador ele é o operador do processo, mas é que não existe dentro do mundo. Eu moro perto de casa, não consigo ir longe, eu preciso também tratar o lixo mais próximo de casa possível. Com usina de triagem, a gente conseguiria colocar isso e sim, a gente resolveria esse problema. Eu estou falando isso até por uma questão de vida e de pensamento de tudo que eu penso na questão social. Tá? Então, isso a gente conseguiria resolver. Só uma pergunta, só complementando a do Erivelto, me desculpe atravessar. Os shopping centers hoje têm uma usina? Porque eu vi que o Parque Shopping Barigui tem uma estrutura no fundo do shopping. Na realidade... Aquilo não é usina. Não, na verdade eles fazem porque dentro dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, dentro de cada empresa, ela é obrigada a fazer a gestão de resíduos sólidos. Algumas empresas, elas fazem isso, elas fazem esse tratamento, né? O ideal seria que todos fizessem. Referente aos ecopontos, né? Vereador Hernani, os ecopontos sim existem em Curitiba, aliás é uma metodologia há muito tempo já aplicada dentro de quando a gente estuda isso. Tem alguns ecopontos em Curitiba de que eles fazem as coletas de produtos específicos, né? Então tem alguns produtos específicos de ecopontos e sim, o ecoponto a gente acredita. Vou dar um exemplo, eu gosto de falar isso sobre experiência de vida. Na Alemanha eles têm 2.000 anos de cultura, né, toda essa questão, eles só conseguem triar com ecopontos 40% do lixo. Tá? Então a Alemanha, com toda todo esse conhecimento e estrutura, eles só conseguem triar 40% do lixo, o restante ele continua fazendo esse modelo convencional. Só que daí vai para o sistema de triagem. Rodrigo, desculpa, depois da Covid, eu pergunto, demora muito, eu não consigo me lembrar. Você falou sobre, só me relembre a sua, desculpa. Não, como que no edital da licitação sobre do edital, lixo, boa. como é que nós poderíamos cobrar dessas empresas, porque, que eu saiba, vai ter o edital de licitação novamente do lixo na cidade de Curitiba. Lembrei. Nós temos uma taxa de lixo que nós pagamos e todos nós, vereadores, temos o interesse de baixar o valor da taxa do lixo. Enfim, como que nós, na sua visão, poderíamos ajudar no edital, cobrar da prefeitura do edital, que se colocassem essas usinas?
Então, vamos lá, vamos falar sobre o último edital do Corresol. Eu já elaborei termos de referência, aliás, é o primeiro termo de referência da Caixa Econômica, quando criou a Política Nacional. Eu tenho algumas experiências de ser os primeiros, essas coisas assim. Quando foi elaborado a Política Nacional de Saneamento Básico, São José dos Pinhais, eu fiz o primeiro termo de referência para buscar o dinheiro junto à Caixa Econômica. Quando a gente monta termo de referência, tem alguns produtos, tem algumas maneiras de montar esse termo de referência. Da minuta do Corresol Curitiba, eu vou falar especificamente sobre isso. Quando eu faço, que eu vou dar para uma empresa, dela tratar, ela coleta o lixo, ela varre a cidade, ela faz a capina da cidade, ela vai fazer a triagem, ela vai dar a destinação final e ela vai tratar o lixo, isso numa empresa só, é quase impossível você fechar um negócio desse, porque uma empresa dessas aqui, ela tem que ter um capital absurdo. Então, dentro dos termos de referência de Curitiba, ele faz um termo que pega tudo, ele dá concessão. Esse é o primeiro erro. Então, você tem que fazer o seguinte, então eu tenho uma empresa para fazer coleta de resíduo, isso é um termo digital, eu vou coletar o resíduo. Eu tenho que ter uma empresa para fazer a coleta seletiva, se precisar, esse é o segundo edital. Aí eu tenho que fazer um edital para fazer a triagem do lixo, isso é um terceiro edital. Aí eu vou fazer um edital para o tratamento do lixo, isso é um quarto edital. Aí eu vou fazer um edital para a destinação final do lixo, isso é um quinto edital. O que eles fazem? Colocam tudo isso no mesmo pacote e só faz isso. Quem consegue fazer hoje, em Curitiba ou região, fazer os 5 de uma vez só? Aí fica na ponto de vista de vocês, quem conseguiria fazer isso só. E solicita, e todo esse termo de referência de Curitiba, ele não... Hoje nós vivemos num mundo de inovação. As tecnologias criadas pelo Ivan é uma inovação. Então, uma usina como essa na Europa, se nós importarmos uma usina dessa da Europa, custa em média 30 milhões de reais. Uma usina dessa, 30 milhões de reais. A importação. Com tecnologia toda de fora, a hora que estragar uma pecinha, qualquer peça daquela, eu tenho que mandar ir lá para a Alemanha para vir fazer a solução dessa. Essa tecnologia nossa, essa tecnologia 100% nacional, é a primeira patente verde, então a única e primeira patente verde no Brasil sobre essa tecnologia, é essa que o Ivan desenvolveu. E o que necessitaria fazer? Então, tudo isso a gente tem que pensar, quando você vai fazer o edital, quem que vai dar essas soluções? Então, quando o edital vir para a Câmara para discutir a taxa do lixo, tem que se perguntar sobre isso, colocar esses números. Então, quando você criou o novo marco legal do saneamento, eu sempre falo isso. Naqueles números que eu coloquei lá, hoje... A tonelada do lixo, os certificados de certificação de triagem de lixo custa R$120. Curitiba paga R$91 para enterrar o lixo. Só com certificado eu já pagaria 35%, 40% da coleta de lixo de Curitiba. Só com certificação se passasse por um usina de triagem. Isso é a primeira. A segunda, a venda desse material quase que paga o investimento desse negócio. O investimento da aplicabilidade disso. Então, o modelo que o edital é feito, eles não pensam sobre inovação. Ele pensa no modelo antigo, que eu pego o lixo e vou enterrar lixo. Todo o processo de Curitiba eu coleto e quero enterrar. Mas é uma percepção que eu digo o seguinte, se desde 1964, ou desde que fechou o aterro da Caximba, nós não mudamos a nossa metodologia, todos os editais de licitação são iguais, só que a inovação chegou. Então, hoje... Antigamente não se pagava pela logística reversa do reciclado. Hoje se paga por logística reversa. Logística reversa é o seguinte, tudo que nós compramos, 20% de tudo que nós compramos, que nós olharmos hoje comprar, tem que ser devolvida para a empresa como forma de certificado. A empresa tem que coletar 20% de tudo isso e a empresa, a indústria, tem que comprovar isso. Como é que se comprova isso? Fazendo triagem, contando lixo. Eu sempre falo isso, que essa tecnologia que eu estou falando, essa tecnologia, ela conta o lixo. Então, você recebe 20% daquilo que você está triando, você já recebe isso em bônus. Então, é esse pensamento. Mas Curitiba não tem esse pensamento, dentro dos digitais. Eu estou falando dentro do edital, do último edital. Em nenhum momento ela contempla a lucratividade que a questão da gestão do lixo dá. Porque lixo dá lucro. Hoje dá lucro. O lixo você consegue, não é só pela taxa. Eu consigo diminuir a taxa, mas eu consigo diminuir e pode trazer o que quiser. Eu abro todas as planilhas para demonstração de que todo o lixo que a gente tem, então, cada lixo que é triado, que é reciclado, eu tenho um certificado para vender. 1 tonelada de lixo reciclado me equivale a R$120. Pega esse número, R$120.
Eu consigo o seguinte, eu pago para enterrar esse mesmo lixo 91. É uma conta que não fecha nunca. Então, é esse pensamento dessa inovação. Então, Rodrigo, o que a gente necessita, né? Quando vir esses digitais, entender o porquê desses digitais dessa forma que é colocado. Que é de uma forma que eu vejo assim, não vejo que hoje, o que aconteceu depois do marco do novo saneamento de 2020, depois do decreto presidencial do governo anterior de dezembro, depois do decreto agora da reciclagem de dezembro, de maio do ano passado, e agora do atual governo que fez o novo decreto sobre a questão da reciclagem, isso paga conta, ou diminui no mínimo, 30%, 40%, até 50% do valor da taxa de lixo hoje, se eu pegar todo esse lixo e transformar isso em valor, porque isso tem um valor, gerando emprego e renda. Então é uma nova percepção de como a gente vê, é uma nova maneira de ver a solução do lixo para a nossa cidade, e uma forma que a gente possa fazer. E estamos abertos para, assim, desejar, se a gente puder dar ajudar nesse sentido. Então nós temos uma experiência de muitos anos de procura de chamadas tecnologias. E agradeço o presidente e agradeço o Rodrigo por dar essa oportunidade, e agradeço os vereadores por dar essa oportunidade de a gente poder falar sobre isso e dizer que a gente fala sobre inovação e sustentabilidade. E sustentabilidade a gente tem que ser social, econômica e ambiental. E é dessas três formas, se a gente fizer a triagem do resíduo sólido, a gente consegue fazer no município de Curitiba. Muito obrigado. Obrigado, senhor Elias Belco, pela participação. Convidamos o vereador Rodrigo Braga Reis para que proceda a entrega do diploma de participação e realize uma foto oficial com o convidado da Tribuna Livre desta quarta-feira. Está encerrada a Tribuna Livre de hoje.